Boa noite a todos. Estou iniciando agora a gravação da nossa aula. Deixa eu colocar aqui a apresentação para a gente começar. Então, pessoal, agora a gente vai iniciar a falar sobre o processador. Nós já avançamos bastante na disciplina, né? Falamos sobre a questão do desempenho dos processadores lá no começo, um pouco das características que são importantes para construir um computador, né? Então, tem vários componentes envolvidos. Os principais são o processador, memória, entrada e saída, a interconexão entre eles, que é feita por barramentos, né? E vimos também o assembly, que é a forma como nós podemos enviar instruções para que o computador execute. Então, nós estudamos o assembly do MIPS, que é um processador usado bastante de forma didática, para que a gente possa entender, né, também o processo de como que um software em linguagem de alto nível pode ser realmente executado, por meio de cada instrução em assembly. Vimos também uma parte do processador, que é a unidade lógica e aritmética. Essa unidade lógica e aritmética, ela trabalha os números inteiros, por exemplo, e aí são representados com sinal e sem sinal. No caso dos números com sinal, é utilizada a representação em complemento de 2. Temos também a representação para números reais, que são os números ponto flutuante. E aí, para isso, existe um padrão, né, que define como que aquele número é representado. Então, é uma notação, é baseado na notação científica, né, mas é um pouquinho diferente ali. E aí existe também, né, a unidade de ponto flutuante, que é o componente responsável por fazer o processamento desses números reais. Então, isso nós vimos já anteriormente, como que essas operações também podem ser realizadas, soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? Agora, então, nós estamos preparados para entrar no processador de fato. Então, eu vou dividir em duas partes, né? Pretendo, nessa aula de hoje, falar sobre a parte 1, acredito que vai dar tempo, e tem a parte 2, que vai ser na semana que vem, que nós vamos falar um pouco do processador com uma característica um pouco mais avançada do que o de hoje. O de hoje é o que a gente chama de implementação de ciclo único. Ou seja, ele executa cada instrução em um único ciclo. Então, nesse caso aí, depois eu vou detalhar mais, né? Mas a cada ciclo de clock é uma instrução que vai ser executada nesse nosso processador, que é uma versão simplificada do processador do MIPS. Mas é uma versão que funciona. Se a gente fosse implementar realmente essa versão que a gente está vendo aqui, ela funciona, né? Não é completa, então algumas instruções não estão implementadas, mas a gente consegue executar alguns programas com essa versão que o livro apresenta para a gente. Então, a ideia é a gente conhecer, né, esses princípios para projetar o que a gente chama de caminho de dados. O que é esse caminho de dados? É porque nós vamos ver que os dados do programa, eles vão percorrer o processador. Então, eles vão andar ali dentro, fazendo o caminho de acordo com a instrução que vai ser executada. Então, se é uma instrução de soma, por exemplo, eu vou ter um determinado caminho que os dados vão passar. Se é uma instrução de load store, já é um caminho um pouco diferente. Se é uma instrução de desvio ou de jump, são caminhos diferentes também. Então, por isso que é chamado de caminho de dados. Eu tenho que ter uma forma de guiar esses dados pelo meu hardware para que ele entre nos componentes específicos para executar de forma correta. Então, como eu falei, né, nós vamos ver um subconjunto, escolhendo aí as principais instruções para determinar o nosso caminho de dados, né? E aí, para isso, eu tenho que ter o controle, que é justamente quem vai conduzir os dados, determinar o caminho que eles vão seguir, certo? E esses princípios que a gente vai ver, apesar de ser no MIPS, apesar de ser simplificado,
são princípios usados na grande maioria dos processadores que a gente vê, independente se é um processador simples ou se é complexo. Ou seja, independente se é um microcontrolador que está lá numa plaquinha de Arduino, ou se é um mega servidor lá de alto desempenho, com uma série de características avançadas, vão ter esses princípios também, de alguma forma, presentes ali na arquitetura. Então, antes da gente começar a ver os diagramas do processador, existem aqui alguns elementos que eu vou apresentar aos poucos, né? E depois a gente vai juntar para a gente ver esse processador completo. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é o conceito aqui de contador de programa, da sigla PC, né, em inglês, que é Program Counter. Aqui, geralmente, a gente tem muitas siglas, né, e em cada situação significa uma coisa. A gente sabe que PC também é Personal Computer, né, mas em outro contexto, aqui no caso nosso, a gente vai, sempre que tiver o PC, falando aqui do processador, é o contador de programa. Então, cuidado só para não confundir isso daí. O que é o contador de programa? Ele é um registrador, ou seja, ele é uma pequena memória, vamos chamar assim, que armazena o endereço da instrução que vai ser executada naquele ciclo. Então, por exemplo, quando a gente começa a executar um programa, ele vai armazenar o endereço da primeira instrução do programa. Aí vai, executa aquela instrução, depois, no próximo ciclo, ele vai incrementar o valor para armazenar o endereço da próxima instrução, e assim por diante. Então, por isso que ele tem esse nome aí de contador de programa. Ele vai contando as instruções que estão sendo executadas. Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar na memória qual que é a instrução que o contador de programa está armazenando, está apontando, né? Porque é como se fosse um ponteiro esse contador de programa. Ele aponta para o endereço da primeira instrução ou da instrução atual, né? Então, eu tenho que buscar na memória qual que é a instrução que está naquele endereço. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou ler o conteúdo dos registradores que eu quero usar naquela instrução. Então, se for uma instrução de soma, a instrução de soma, ela tem aqueles 3 registradores, né? Então, por exemplo, aqui, S0, S1, S2. Quando eu vou fazer uma instrução de soma, ela vai estar no endereço que o PC está apontando para ele, e eu tenho aqui 2 registradores que eu vou precisar ler o valor deles para poder calcular o resultado. Então, é isso que está falando aqui no segundo passo. Dependendo da instrução, eu vou ler 2 registradores, que é o caso aqui, mas eu posso ler somente um, por exemplo. Então, já eu olho aí no chat, só um minutinho. O load, por exemplo, ele vai ter aqui um registrador que vai receber um valor da memória, eu vou ter um deslocamento e vou ter um outro registrador aqui. No caso do load, eu preciso ler só esse primeiro registrador. Então, depende da instrução para eu saber qual que é a quantidade de registradores que eu tenho que ler. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Só um minutinho. Ah, tá no primeiro slide ainda? Deixa eu mudar aqui, então. Obrigado por avisar, viu? Mas eu não andei muito ainda também, não. Melhorou agora? Vocês estão vendo outro slide? Perfeito. Então, se tiver algum outro problema aí, por favor, me avisem.
Então, o que eu estava dizendo, pessoal, era isso daqui. Deixa eu ver, acho que eu não... Aqui eu só estava comentando, né, então acho que não prejudicou muito o entendimento aí de vocês. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Posso continuar daqui? Beleza. Então vamos lá. Então são dois passos, né? Eu tenho que ler o endereço, a instrução que vai ser executada no endereço que o Program Counter aponta, e eu tenho que ler os registradores que são necessários para executar aquela instrução, né? E aí essas etapas aqui, essas duas, elas são comuns para todos os tipos de instrução. Só que depois disso, vai depender cada vez mais de que instrução que eu estou executando, né? E não é assim, cada instrução é por classe. Então, se for instrução aritmética, é um determinado tipo, se for instrução de acesso à memória, leitura ou escrita é de um outro tipo, e se for desvio ou jump, é também de outro tipo. Aqui é uma visão geral nessa figura, nós vamos entender detalhadamente cada um desses componentes, né? Então, aqui é só para ilustrar que quando a gente mostra a arquitetura de um processador, né? Quando a gente mostra o diagrama do circuito, ele é mais ou menos dessa forma aqui. Eu tenho os componentes, então aqui é o contador de programa, que armazena o endereço da instrução que vai ser executada. Eu tenho a memória de instrução. O que ela faz? Ela armazena todo o programa ali. Então, imagine aqui que cada linha dessa memória tem uma instrução do programa. E aí eu tenho uma entrada de endereço, que vai selecionar o endereço que eu quero acessar, né? Então, quem manda o endereço é o PC. E como saída dessa memória, eu tenho a própria instrução. Essa instrução, ela vai passar, né? Ela tem 32 bits, no caso aqui do MIPS. E é aquele formato que vocês viram no capítulo do Assembly, né, o capítulo 2 do livro. Então, ela tem lá um campo que é o código da instrução, né, o opcode, tem o campo que é o endereço dos registradores, tem um outro campo que aí depende do formato, né? Você tem vários campos diferentes. Então, o que vai acontecer nesse ponto aqui? Cada campo da instrução, ele vai seguir para o caminho que ele precisa seguir, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho os registradores, o endereço dos registradores que a instrução está usando. Então, eu vou acessar um banco de registradores, que tem todos os registradores do MIPS, que são usados no programa. Então, aqueles registradores lá, S0 até o S7, o T0 até o T9, né? Eles ficam todos armazenados aqui. E aí eu posso acessar esses registradores para que eles cheguem na unidade lógica aritmética, por exemplo, né? Ou para que eu calcule o deslocamento quando eu vou fazer uma operação de load ou store. E eu tenho a memória de dados. A memória de dados ela é usada para salvar os valores do programa, né? Dos dados do programa. Então eu tenho duas memórias. Uma de instrução, que armazena o código do programa em si, e eu tenho a memória de dados que vai armazenar os valores das variáveis, né? Todos os valores manipulados ali pelo programa. Então, se eu faço a soma, por exemplo, de dois registradores, e logo em seguida eu vou escrever na memória, fazer um store, eu vou escrever nessa memória de dados, certo? Aqui é a unidade lógica aritmética, que vai fazer as operações de soma, subtração, etc., deslocamento. E aqui eu tenho a parte que é responsável por calcular o endereço da próxima instrução. Então, por exemplo, o contador de programa, ele vai executar, ele vai apontar para aquela instrução. No próximo ciclo, ele tem que apontar para a instrução seguinte.
Então, esse somador aqui, ele vai somar aquela instrução que estava armazenada no program counter com 4. Quando ele faz essa soma do endereço que está ali mais 4, ele está incrementando, passando para a próxima instrução. Por quê? Esse 4 aqui é 4 bytes. E 4 bytes são os 32 bits de cada palavra do MIPS, né? Então, nessa parte aqui, o que acontece é o incremento do PC para que no próximo ciclo de clock ele execute a instrução seguinte. Mas a gente sabe que existem instruções de desvio, que aí não necessariamente a próxima instrução vai ser essa instrução mais 4. Aí quando eu tenho desvio, é essa parte de cá. O desvio vai depender do que aconteceu aqui, né, de qual, se é um desvio condicional, se é incondicional, né? Por exemplo, se é um branch, é um desvio incondicional. Se for um set less than, vai ser um desvio não, pessoal, desculpa. Na verdade, né, o branch é um desvio condicional, que ele vai verificar se for um branch if equal, né, o famoso back aí. Branch if equal, ele vai fazer o desvio se o conteúdo dos registradores que eu colocar lá forem iguais, né? Então, é um desvio condicional, ele depende de uma condição. Então, vai ter um cálculo aqui que nós vamos ver em detalhes, e aí ele vai determinar o valor do PC no próximo ciclo, né? Então, aqui é só para a gente ter uma visão geral, né? Tem mais detalhes nessa figura, mas aos poucos a gente vai entendendo. Além desses componentes que eu mostrei aqui, eu preciso ter a parte do controle, que é para definir aquilo que eu estava falando antes, né? Para definir por onde que os dados vão passar. Então, esse controle, é que eu vou explicar certinho os componentes. Então, à primeira vista, a gente assusta um pouco, né, com esses diagramas, mas, por exemplo, um dos componentes que tem aqui é o multiplexador. Vocês lembram dele? Ele é um componente que vocês estudaram na disciplina de Introdução aos Sistemas Digitais. O que ele faz, né, o multiplexador? Vou desenhar um aqui embaixo. Tem várias formas de representar ele, né? Provavelmente na disciplina de sistemas digitais vocês viram ele um pouquinho diferente, né? Ele pode ser desenhado assim, ó, com esse símbolo aqui, tá? Mas aí para manter o padrão eu fiz aqui mais ou menos igual tá no diagrama, né? O que o multiplexador faz? Ele tem duas entradas de dados, pode ter aqui algumas entradas de seleção, então vou chamar aqui de entrada 0 e entrada 1. E aqui é a seleção. E eu tenho a saída. A saída eu vou chamar de S0. E aqui eu vou chamar de cell, para ficar diferente. Como é que funciona isso daqui? Se a seleção for igual a 0, por exemplo, o que vai acontecer? O valor que está na entrada 0 é o que vai para a saída. Certo? Por outro lado, se a entrada de seleção vale 1, o valor que está na entrada 1 é que vai para a saída. Então, ele é um seletor, né? É como se ele tivesse uma chave aqui interna que vai escolher qual das duas entradas é que vai para a saída, né? Então, nesse caso aqui, valendo 1, quem vai para a saída é a entrada 1. Então, só para relembrar com vocês aqui o que é o multiplexador. E aí ele é fundamental para a gente fazer esse controle do caminho de dados. Certo? Porque o que vai acontecer? Dependendo da instrução que vai ser executada aqui,
eu vou enviar os bits para uma unidade de controle que vai acionar vários sinais aqui, ó. Então, por exemplo, o read-write é para definir se eu vou escrever em algum registrador. Se esse sinal aqui estiver valendo 1, ele vai chegar aqui no banco de registradores e vai acionar a escrita. Caso contrário, ele vai fazer só a leitura. Deu para entender? Se tiver qualquer dúvida, levanta a mãozinha aí que eu paro aqui a explicação. Então, tem vários sinais de controle. Nesse diagrama, não é a ideia entrar nos detalhes ainda, nós vamos ver aos poucos. O que mais tem aqui, ó? Main write, que é para saber se eu vou escrever na memória de dados. Main read, que é para saber se eu vou ler ler a partir da memória de dados, certo? E vários outros controles aqui. Como que o multiplexador trabalha nessa questão do controle? Por exemplo, eu tenho esse multiplexador aqui embaixo, ó. Veja que ele tem duas entradas. Uma delas está vindo do banco de registrador. Então, essa primeira entrada, ela vai receber o valor de algum registrador. E a outra entrada do multiplexador, ela está vindo diretamente aqui da instrução. Está passando por aqui, né? E chega até o multiplexador. Esse outro caminho é aquele offset. Por exemplo, se fosse uma instrução do tipo load. Então, se é uma instrução aritmética, o valor que vai entrar aqui no multiplexador deveria ser o valor de um registrador. Então, aí, nesse caso, o controle ele tem que mandar um comando aqui para que o valor do registrador passe para a unidade lógica aritmética, se for uma instrução de soma, por exemplo. No caso de uma instrução de load, eu tenho que receber o valor do offset, que ele vai chegar pelo outro caminho. Então, aí, nesse caso, a unidade de controle tem que mandar um comando para o multiplexador para ele enviar o offset para a unidade lógica aritmética. Então, depende da instrução sendo executada para que o controle faça corretamente a atribuição aqui dos valores nos comandos, né, nos sinais de controle, e ative corretamente os multiplexadores. Esse multiplexador aqui de cima, o que ele faz? Ele recebe como entrada a saída desse somador aqui, que é o PC mais 4, ou seja, o endereço da próxima instrução que vai ser executada, e ele recebe na outra entrada esse valor que está de cá, ó, que é o quê? É o PC mais 4, vocês vejam que o PC mais 4 ele vem para cá também, ó. Somado com quem? Somado com o endereço aqui do desvio, que se for uma instrução de desvio, né, esse valor do desvio ele vem para cá, soma com o PC mais 4 e gera o endereço da instrução do desvio. Então, eu tenho aqui duas possibilidades. Uma quando a instrução é de desvio e outra quando é uma instrução normal. Quando é a instrução normal, eu tenho que jogar o PC mais 4 para cá, para a saída do multiplexador. Quando é desvio, tem que jogar de cima. Então, eu tenho aqui um outro sinal que está chegando por aqui, que aí depende de uma série de fatores que eu vou detalhar depois, para definir se é uma instrução de desvio ou não. Certo? Para poder escolher o valor correto, o próximo valor do contador de programa. E, por fim, tem esse outro multiplexador, que ele recebe como entrada a saída da unidade lógica aritmética e recebe como entrada, a outra entrada, um valor lido da memória de dados. Então, aqui, no caso desse multiplexador, se for uma instrução aritmética, ele vai pegar o valor que saiu da unidade lógica aritmética e passar ele para frente para salvar em um registrador. Então, se for uma soma, vamos pegar o exemplo da soma, que é mais simples de entender. Ele somou o conteúdo que está aqui, chamado de A, e o B.
somou A e B, gerou um resultado aqui, resultado, vou chamar de C. Esse resultado eu tenho que salvar no registrador, né? Então, nesse caso, o C vem para cá e vai salvar aqui no registrador que a instrução quer. Agora, se for uma instrução onde eu tenho que fazer a leitura da memória, de um dado da memória, que aí no caso é o store, eu vou fazer a leitura e o valor que eu quero ler da memória vai sair aqui. E aí eu quero salvar esse valor no registrador, do lado de cá. Então, aí que eu tenho que fazer? Nesse outro caso, eu vou ter que passar o valor dele para cá. Quem que define isso? Um outro sinal de controle, que vem também, se a gente olhar, lá da unidade de controle. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, então, isso aqui foi uma visão geral, né? Acredito que pode ser que tenha confundido algumas coisas aí, né? Então, vamos passo a passo também, cada coisa aí, para a gente entender bem como que funciona esse processador do MIPS, né? Para que vocês tenham um entendimento aí mais completo sobre os componentes do computador, né? Então, voltando um pouco também agora na parte de sistemas digitais, né? Em alguns momentos nessa disciplina a gente retoma algumas coisas que vocês viram no período anterior, ou em períodos anteriores, né? E uma das coisas fundamentais aqui para a gente é o clock. O clock ele é um sinal cíclico que tem mais ou menos esse comportamento aqui. Ele vai ficar um tempo em zero, nível lógico zero, depois ele fica um tempo em 1, volta para zero, vai para 1, e assim infinitamente enquanto estiver ligado, né, na verdade. Enquanto o dispositivo estiver recebendo energia. Então a gente chama de ciclo de clock o período aqui, né? O tempo que ele fica aqui em 1, vai para zero e volta para 1. Então eu tenho aqui um ciclo de clock. O clock, ele é o sinal que vai sincronizar o funcionamento do hardware. Porque o circuito digital, o circuito eletrônico, né, ele funciona tudo ao mesmo tempo, por natureza. Então, o que acontece? Para a gente simplificar o projeto do nosso computador, é utilizado o clock para sincronizar o funcionamento das coisas. É como se o clock ele fosse um maestro ali que ele conduz o funcionamento de cada coisa ali, né? Ou senão a gente pode imaginar como se fosse um semáforo também, que define quando que os carros de uma determinada via vão andar, quando que eles vão parar, né? Então, ele coordena o funcionamento dos componentes. E como que é esse funcionamento? Na hora que o clock ele realiza uma transição, que a gente chama de transição de subida, poderia ser de descida também, mas aqui a gente vai considerar só de subida. Quando ele muda de 0 para 1, que é o que a gente chama de transição de subida, um elemento de estado, que é aqui um flip-flop, por exemplo, que é um componente de memória também, né? O valor que está armazenado nele, ele vai ser enviado para um circuito combinacional. O que é um circuito combinacional? Ele vai ter aqui portas lógicas, né? Então, porta AND, aí vai estar ligado lá porta OR, né? Eu posso ter um circuito qualquer aqui, dependendo da função. Então, quando acontece a transição de subida, o valor que está aqui, ele vai ser jogado para a lógica combinacional processar aquele valor. Então, ele vai gastar o tempo necessário ali
para poder estabilizar, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, vai chegar a 0 e 1 aqui nessa porta lógica, 1 e 1 aqui, aí essa porta AND, ela vai gerar uma saída, ela demora um tempo para fazer isso, né? Tem um atraso aí, 1 e 1, esse aqui vai gerar 1, por exemplo, aí 0 e 1 vai gerar 1 aqui. Então, isso aqui vai demorar um determinado tempo, vai ter um atraso para isso aqui acontecer. Esse atraso, ele tem que ser menor do que o ciclo de clock, concorda? Para que dê tempo de acontecer o processamento ali. Depois que aconteceu isso, eu tenho aqui um outro elemento de memória, um outro elemento de estado, que vai salvar o valor que chegou de cá. Então, nessa outra subida do clock, o valor que chegou aqui, eu vou salvar nesse elemento que está aqui na frente. E aí, eu estou pronto para receber outro valor de cá e reiniciar o processo. Então, a cada ciclo de clock, esse circuitinho aqui vai processar um determinado valor que chegou na entrada dele. Então, com isso, eu tenho uma organização do funcionamento do meu circuito. Ele não vai funcionar tudo ao mesmo tempo. Ele vai ter uma determinada sequência, né? E aí eu posso fazer o seguinte, eu não preciso ter dois elementos de estado. Eu posso ter um único elemento, que é o que está aqui embaixo, ó, que ele gera o valor para a lógica combinacional, ela processa, e no próximo ciclo, o valor resultante, ele é jogado para cá, e eu vou tendo um ciclo de funcionamento. Então, isso daqui é a base para a gente entender como que o processador vai funcionar. Ele funciona dessa forma aqui. E o ciclo de clock, ele é uma das coisas fundamentais para determinar o quê? A velocidade desse meu circuito, do meu processador, no caso. E aí, quanto mais rápido é esse ciclo, mais rápido é o processador também, só que eu tenho que ser mais eficiente, porque eu não posso ter um atraso muito grande. Cada vez que eu aumento a frequência de clock, eu tenho que garantir que a frequência não vai gerar um ciclo de clock muito pequeno, muito curto, que não dê tempo de processar, né? Então, tem um limite aí para poder aumentar essa frequência. Se eu não respeitar isso, o resultado gerado pelo processador pode ser completamente errado, né? Então, não funcionaria o nosso computador. Bom, então, para a gente construir o nosso caminho de dados, a gente viu ali, né, os elementos fundamentais em relação à instrução, é a memória de instrução, né, que vai armazenar o programa. Eu tenho o program counter, que é um apontador para o endereço da instrução atual, e eu tenho o somador, que vai calcular o endereço da próxima instrução. Então, se a gente quisesse construir só esse pedacinho, responsável por incrementar as instruções, seria isso aqui. Eu tenho o endereço da instrução, chegando aqui na memória, e aí vai definir qual endereço que eu quero ler, né? E aí ele vai sair aqui para o restante do processador. Feito isso, o que eu tenho que fazer no próximo ciclo? Eu tenho que pegar a próxima instrução, então eu vou incrementar, somar com 4 bytes e gerar o valor aqui da próxima instrução. Essa parte aqui eu posso fazer ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa outra parte. Elas são independentes. Essa daqui de cima, pode ser que ela termine primeiro. Então, calculou o PC mais 4, esse valor vai ficar aqui. Ele só vai passar para cá, para o outro lado, quando tiver a transição de subida do clock, né? Então, ele vai ficar esperando aqui a próxima subida. Então, não tem problema, ele pode terminar antes, fazer a soma, gerar o valor aqui, enquanto esse outro está fazendo a execução aqui na frente, ele vai ficar aguardando terminar, ter a próxima subida. Certo?
Agora, com relação à execução de instruções do tipo R, que vão usar o banco de registradores. Então, o que eu tenho que ter? O banco de registradores, obviamente, né? Que é de onde eu vou ler os valores. Então, o que vai ter aqui? O que a gente chama de banco de registradores? É porque ele vai ter, como se fosse em cada linha aqui, o valor de um registrador. Então, tem vários aqui. Eu tenho que ter 3 entradas de endereço de registrador, que são essas 3 aqui, ó. De onde que vem isso? Vem lá da instrução. Né? Então, se for uma instrução de soma, o que eu vou ter? Opcode, eu vou ter o registrador de destino, registrador fonte 1, que eu vou chamar aqui, né? RS, RT, que é o registrador fonte 2. Vou ter aqui também os outros campos, né? O shift amount e a função aqui, que são os outros campos da instrução, né? Então, aqui são os 32 bits da minha instrução. Para cada registrador, eu tenho 5 bits de endereço. Por que são 5 bits? Porque são 32 registradores. Então, 2 elevado a 5, são 5 bits, eu consigo endereçar os 32 registradores. Certo? Então, por isso que são 5 bits. Então, para cada entrada de endereço de registrador, eu tenho 5 bits. Então, aqui vai entrar um endereço que eu quero ler do registrador fonte 1 e fonte 2, por exemplo. E qual o endereço que eu quero escrever, que é o registrador de destino. Então, eu tenho, por isso que eu tenho 3 entradas de endereço. Eu tenho uma entrada de dados, que é o dado que eu quero escrever quando é escrita. Então, aqui vai entrar 32 bits, porque é o conteúdo que eu quero escrever no registrador. E eu tenho, no caso, quando eu quero fazer as leituras, leitura 1 e leitura 2, ele vai colocar na saída o valor que eu estou lendo. Então, se eu quero ler o valor do S0 e o valor do S1, ele vai jogar, por exemplo, o S0 aqui nessa saída, conteúdo dele, e vai jogar o conteúdo do S1, por exemplo, aqui nessa outra saída. Então, por isso que eu tenho que ter 2 saídas de leitura. Esses valores vão chegar na unidade lógica aritmética depois, no caso da soma. E aí eu tenho que ter um controle da memória se eu estou fazendo leitura ou escrita. Nesse exemplo aqui que eu falei do S0 e do S1, era leitura. Mas se eu quero escrever depois, no registrador de destino, aí eu vou fazer a escrita. Então, aí eu tenho que usar esse sinal de controle para escrever o dado aqui no registrador. Certo? Então, o banco de registradores, ele tem essa estrutura aqui. Outro componente importante para as operações aritméticas é a unidade lógica aritmética que a gente viu no capítulo anterior. Ela vai implementar todas as operações lógicas aritméticas, tem 2 entradas que vão chegar dos registradores ou de um outro lugar que eu vou mostrar, né? Que é o deslocamento. E aí eu tenho que ter uma entrada de controle para dizer qual operação que vai ser feita, se é soma, subtração, se é um shift, né? E aí aqui tem um código para cada operação. O resultado da conta realizada vai sair aqui. E eu tenho essa outra saída que é usada para o desvio, né? Que vai fazer a comparação aqui dentro. Por exemplo, vai comparar se o resultado
Vamos supor que eu quero saber se o conteúdo do S0 é igual ao conteúdo do S1, para poder fazer um desvio, né? O branch if equal. O que ele vai fazer? Ele vai subtrair o S0 pelo S1. Se eles são iguais, o resultado vai ser zero. Né? Então, por exemplo, esse desvio branch if equal, ele é feito dessa forma. Ele subtrai o conteúdo dos dois, e se for zero, essa saída aqui vai ser verdadeira. Né? Então, a unidade lógica aritmética tem também essa saída zero por causa do desvio. Tranquilo? Até aqui tem alguma dúvida? Se tiver, dá um toque aí na mãozinha. Depois a gente vai juntar todo mundo aqui de novo. Então, como que aqueles componentes que a gente viu no slide anterior podem ser conectados? Eu vou ter aqui a instrução, né, de 32 bits, ela vai gerar os endereços para os registradores que eu quero ler, né? Ela também vai gerar aqui os bits do endereço, no caso de uma instrução de desvio. E aí, se a gente olhar lá o formato da instrução de desvio, ela tem o opcode, vai ter alguns outros elementos, né, dependendo do desvio, e vai ter 16 bits, que é o endereço que eu quero fazer o desvio. Né? Então, aqui esses 16 bits, eles vão chegar, passar por um componente que a gente chama de extensor de sinal, que nada mais é do que fazer o seguinte, ele vai pegar os 16 bits e transformar em 32. Porque o MIPS, ele trabalha tudo com 32 bits, né? E aí, como no opcode, na instrução de desvio, né, no formato da instrução de desvio, eu tenho 16 bits para o endereço, ele vai chegar aqui com essa quantidade e aqui ele vai passar para 32. Quando ele passa para 32, ele vem aqui para cima e aí isso aqui tem um deslocamento para a esquerda de duas casas, né? Porque é como se ele estivesse multiplicando por 4 o valor que está aqui nesse endereço. Por que ele multiplica por 4? É por causa dos quatro bytes que eu tenho da memória, a organização da memória. Então, para ele poder endereçar certinho, né? Por exemplo, eu tenho a instrução 0. Na instrução 0 lá na memória, eu tenho byte 0, byte 1, byte 2, byte 3, formando os 32 bits. Depois, a próxima instrução, ela está na posição 4, né, no byte 4. Então, vem 4, 5, 6 e 7. E aí, a próxima vai estar no byte 8. Então, sempre são múltiplos de 4. E aí, o deslocamento duas casas para a esquerda, ele é equivalente a multiplicar por 4. É exatamente a mesma coisa no binário do que multiplicar por 4. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Ele pega esse resultado, no caso do desvio, e soma com o PC mais 4 que veio calculado pela outra parte do circuito, que a gente viu um pouquinho mais para trás aí. Então, aí ele soma os dois e gera o endereço do desvio corretamente, que esse valor aqui é o que vai, de fato, para o PC, para o próximo valor do PC. Então, aí tem essa partezinha aqui, responsável por calcular o endereço do desvio. Nesse caso aqui, o branch. E a parte no caso, quando é instrução aritmética, ele vai fazer a conta na unidade lógica aritmética, ou vai gerar também o valor zero no caso do desvio. Se ele calculou lá, por exemplo, o branch if equal. Né? Deu para entender? Então veja o seguinte:
Esse banco de registradores, ele é usado para a instrução de soma, as instruções aritméticas. Vai dar uma pala aqui no... Pronto. Ele é usado para as instruções aritméticas, mas ele também é usado para outras coisas, né? Como, por exemplo, a instrução de desvio. A unidade lógica aritmética é a mesma coisa. Então, alguns componentes eles são reutilizados para implementar as instruções. Então, nós vamos ver aqui, para o caso da instrução do tipo R, que são basicamente as instruções aritméticas e as instruções de acesso à memória, nós também vamos usar muito do que a gente usou no slide anterior. Então, tem aqui o banco de registradores, a unidade lógica aritmética, só que eu também preciso da memória de dados, porque eu estou acessando a memória, né, fazendo load ou store, então eu preciso da memória de dados. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diferenciar de onde que vem o valor da unidade lógica aritmética. No caso da instrução do tipo R, ele vai chegar daqui, do banco de registradores. No caso da instrução de acesso à memória, eu tenho aqui, vejam de novo, o extensor de sinal, porque a instrução de acesso à memória, ela também gera um endereço com 16 bits, né? Então, quando a gente fala um load, eu quero carregar num determinado registrador aqui o conteúdo que está no endereço base do S1 e eu quero deslocar fazer um deslocamento aqui de 4 posições, né? Então, aqui, por exemplo, 4 posições seria 16, porque é 4 vezes 4. Né? Então, seria 16 aqui de deslocamento. Ou, se eu quisesse acessar a 8ª posição, seria 32. Então, vamos supor que eu quero acessar a 8ª posição desse endereço base. Esse valor aqui, ele é armazenado utilizando 16 bits, o valor do deslocamento. Então, ele chega aqui com 16 bits e é estendido para 32. Depois que ele é estendido para 32, ele entra no multiplexador, e aí, se for uma instrução de load, esse valor é que vai chegar aqui na unidade lógica aritmética. Por que ele tem que chegar na unidade lógica aritmética? Porque eu vou somar, o que quer dizer isso aqui, ó? 32, aí entre parênteses, S1. Significa que eu estou somando o valor 32 com o endereço que está armazenado no S1. Então, por isso que eu tenho que mandar isso para a unidade lógica aritmética, para ela somar esses dois aqui. O S1 chegaria por aqui e o 32 chegaria por aqui. Então, ele soma os dois, calcula o quê? O endereço que eu quero ler da memória. Então, vejam que, nesse caso, o resultado da unidade lógica aritmética para a instrução de load vai ser o endereço que eu quero ler da memória. E aí, esse endereço que eu quero ler vai chegar aqui, ó, e o multiplexador vai mandar o valor lido da memória para ser salvo no registrador, no meu exemplo, S0. Certo? Se fosse uma instrução de soma, aí seria diferente. Por quê? Porque o valor que chegaria na unidade lógica aritmética não seria o valor que veio aqui de baixo, seria o valor do banco de registradores, somaria os dois aqui, na unidade lógica aritmética. O resultado, apesar de ele estar ligado aqui no endereço da memória, na execução da instrução de soma, eu não vou ler da memória.
Então, aqui, ó, o controle da memória ele vai estar desabilitado para leitura. Então, a memória não vai gerar nenhum valor aqui na saída. O que vai acontecer? Esse valor aqui da saída da ULA, que é o resultado da soma, ele vai passar por aqui, ó, e vai chegar no multiplexador também. Só que dessa vez o multiplexador vai mandar o valor dele para cá. Para quê? Para salvar também lá no banco de registradores. Porque quando eu somo, a instrução de soma, ela vai salvar em algum lugar, né? Então ela vai pegar aqui o conteúdo do S4 com S5 e vai salvar no S3. Então, o momento que o circuito salva é esse momento aqui, que saiu do multiplexador, veio para cá, e eu tenho que acionar esse controle aqui, ó, para fazer a escrita no registrador com o conteúdo da soma. E aí, qual registrador que eu vou escrever? Depende de qual endereço que eu coloquei aqui. Quem que vai definir esse endereço? A instrução. Certo? Sempre quem comanda tudo aqui, ó, é a instrução. Ela que define como que vai funcionar tudo isso aqui. Então, veja que eu tenho um controle read-write, que serve para quê? Para dizer se eu vou escrever no registrador ou não, em algum registrador, né? Eu tenho esse outro controle, que é a loSource, que na verdade aqui é qual que é a fonte dos dados para a unidade lógica aritmética, ou seja, de onde que vem os dados, né? Se vem do banco de registradores ou se vem aqui do extensor de sinal. Eu tenho um outro controle, que é a operação que eu vou realizar na unidade lógica aritmética, que são 4 bits. Aqui eu tenho, não vou entrar nesses detalhes, mas cada instrução tem um código específico. Então, se eu quero fazer a soma vai ter o código dela em binário lá, que vai chegar com 4 bits aqui. Não sei se é esse código exatamente não, viu? Só um exemplo. Mas vai chegar um binário que define que é a soma. Eu tenho esse controle de escrita na memória, que é usado para quê? Quando eu quero fazer o store word, que é salvar o dado na memória. Então, aí, quando eu vou executar a instrução store word, eu tenho que acionar esse controle aqui. Main read é para leitura da memória. Então, aqui é o LW, né, o load word. Certo? E esse outro controle, que é o main to reg, é quando eu quero selecionar, né, se eu vou escrever no registrador um dado que veio da memória, ou se eu quero escrever no registrador o dado que veio da unidade lógica aritmética. Tranquilo? Então, eu tenho aí vários sinais de controle que vão ser acionados ou não, dependendo da instrução. Só tomar uma água aqui. Agora, pessoal, juntando tudo isso que a gente viu, né, a gente viu a parte de incrementar o contador de programa, primeiramente. Depois a gente viu a parte do desvio, né, que vem aqui para cima. Depois a gente viu a parte das instruções aritméticas, instruções de leitura e escrita na memória. Mas agora, juntando todos esses pedaços que a gente viu, ficaria dessa forma aqui. Então, agora a gente já tem um diagrama um pouco mais complexo, com os multiplexadores, para selecionar cada dado, né? Os sinais de controle, que controlam as memórias, controlam os multiplexadores e a unidade lógica aritmética, né?
E aqui não tem nenhuma novidade com o que a gente viu anteriormente, só juntou todo mundo. Certo? Então, olha só. Vamos imaginar. A única coisa que a gente não viu ainda foi a instrução jump, que é o desvio incondicional. A gente viu o desvio condicional, que é o branch, e ele está contemplado aqui. O jump a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. É o único que está faltando. Então, olha só. Se a gente for executar uma soma, o PC vai ler o endereço da instrução, né, que está na memória. Aí, beleza, leu, é uma soma. O que vai acontecer? Vão chegar os endereços aqui dos dois registradores que eu quero somar e o endereço do que eu quero escrever. Aí ele vai, faz a leitura primeiro, então ele manda para a unidade lógica aritmética o valor lido no primeiro registrador e o segundo registrador vai mandar para o multiplexador. Ao mesmo tempo, eu vou mandar um comando aqui para dizer que eu quero que o valor lido no registrador passe para a saída. Passou para a saída do multiplexador, ele vai entrar na unidade lógica aritmética. Aqui nessa entrada de operação, já vai estar o código da soma, para que a unidade lógica aritmética faça a soma. Fez a soma, o que vai acontecer? O resultado vem por aqui, chega no multiplexador, o controle do multiplexador vai dizer que o resultado da soma é que vai passar para a saída, ele passa para a saída, vem aqui por baixo, chega aqui no dado, para escrita. O endereço que eu quero escrever já está aqui em cima, eu vou ter o comando para escrita aqui embaixo, e pronto, escrevi o resultado, finalizou a execução da soma. Agora, não, aí tem a parte de cima, né? Finalizou a execução da soma, o PC já tinha vindo aqui para cima, somou com mais 4, que é a instrução seguinte, esse valor vem por aqui, ó, passa aqui por cima, chega no multiplexador. Como não é uma instrução de desvio, esse sinal de controle ele vai pegar o valor do PC mais 4 normal, não vai pegar o valor que gerou aqui embaixo, não. Aí o PC mais 4 vem para cá e é carregado aqui no fim da execução. E aí eu começo a próxima instrução. Certo? Se a próxima instrução for um load, o que vai acontecer? Vai fazer o load, aí chega o registrador, que é o endereço base, vai chegar aqui. O deslocamento vai chegar aqui para baixo, com 16 bits. E o valor onde eu vou armazenar o que eu estou lendo da memória, o endereço do registrador, vai chegar aqui, ó. Vai ficar esperando a leitura da memória. O endereço base ele vai chegar na unidade lógica aritmética aqui por cima. O deslocamento ele vai estender o sinal. Aí ele vem para cá, para o multiplexador. Agora, o controle da unidade lógica aritmética vai fazer eu pegar o valor que veio aqui de baixo, diferente do que foi feito na instrução de soma, né? E aí o deslocamento vem para a unidade lógica aritmética, eu somo endereço base com deslocamento, gero aqui o endereço para a memória. A memória vai ser ativada para leitura, vai ler aquele endereço, ele vai sair aqui no multiplexador, vai sair na saída de leitura e entrar no multiplexador. Esse controle vai dizer que eu quero que o valor da memória é que passe para a saída, então ele vem para cá, chega aqui no banco de registradores, eu ativo a escrita de novo e escrevo no endereço que eu tinha colocado aqui em cima para leitura, para o load. Certo? Para o store é parecido. A diferença é que para o store eu vou fazer o cálculo do endereço base mais o deslocamento, só que eu quero escrever na memória. Aí o que acontece? O conteúdo que eu vou escrever vai chegar por aqui, ó. Aí ele vem, passa aqui para a memória.
Então, eu vou dizer o endereço que eu vou escrever e o conteúdo, no caso da instrução de Store Word. Aí eu aviso que eu quero escrever na memória, no endereço que eu coloquei, e o conteúdo que está aqui embaixo. Aí ele escreve na memória, acabou também a execução, seja load ou store. O PC mais 4 vai ser calculado aqui da mesma forma que foi calculado na soma, né? Ele vem aqui para cima, depois passa para cá e volta do outro lado. Qual que falta a gente ver agora? O desvio. Como que é o desvio? Vamos supor que a terceira instrução aqui a ser executada é uma instrução de desvio. Aí eu vou ter o desvio, o endereço chegando aqui, por exemplo, né? Ele vai chegar e ele tem 16 bits também, vai passar para 32. Vem aqui para cima agora, faz o deslocamento de 2, que é a mesma coisa de multiplicar por 4, e soma esse endereço com o PC mais 4. Chegou por aqui. Foi calculado aqui, né, aqui atrás. Soma os dois. E aí ele já calculou o endereço do desvio. Esse endereço, ele vem para cá. Aliás, ele vai ficar aguardando aqui. Tem uma lógica que está faltando aqui ainda, que a gente vai adicionar, mas ele vai ficar aqui o endereço do desvio. Quem que vai definir se o desvio vai acontecer ou não? No caso do desvio condicional, é a unidade lógica aritmética. Ela vai calcular se tem um desvio e vai gerar essa saída zero. Se a saída zero for verdadeira, aí isso daqui vai impactar no PC source, que é o controle do multiplexador. Porque se o desvio tiver que ser tomado, né, se o desvio acontecer, eu vou pegar o conteúdo que eu calculei aqui, o endereço, e vou jogar lá no PC. Por exemplo, se for branch if equal. Ele só vai acontecer se o conteúdo dos dois registradores for igual, né? Então, se é igual, esse valor que está aqui passa para cá e atualiza o PC com o endereço do desvio. Mas se isso aqui não for igual, for diferente, o que vai acontecer? Esse desvio que foi calculado aqui, ele não vai servir para nada. E aí ele não vai fazer o desvio. Ou seja, o PC mais 4 vai chegar por aqui também, ó. E aí, em vez de passar o endereço que está aqui embaixo, quem passa é o PC mais 4, se o desvio não for acontecer. Certo? Então, aí no caso do desvio, depende. Depende se deu verdadeiro ou se deu falso. Deu para entender aí? É um pouco cansativo, né? Analisar o circuito, mas é muito importante que a gente entenda bem esse funcionamento. É bem baixo nível aqui, né? A gente está analisando o fluxo dos bits, né? Por toda a arquitetura, dependendo da instrução que vai ser executada. Tem alguma dúvida? Bom, então, os três tipos de instruções que a gente viu, a execução, né, que a gente acabou de ver, é o tipo R, que tem esse formato aqui, que eu já tinha falado para vocês, né? Acho que eu inverti lá na hora que eu expliquei. Esse aqui é o correto. Troquei o RS com... Troquei esses aqui, né? Acho que eu troquei lá. Enfim, essa aqui é a ordem correta. Então, eu tenho o código da operação, os 5 bits aqui do primeiro registrador fonte, o segundo, o registrador de destino, quantidade de deslocamento e a função que vai ser escolhida na unidade lógica aritmética. O load store tem um formato um pouco diferente, né? Tem aqui o endereço base e o endereço que vai receber o valor lido da memória, ou
o conteúdo que vai ser escrito na memória, né? O endereço aqui com 16 bits. E o branch tem o mesmo formato do load store, né? Então, aqui, na hora que a instrução vai ser executada, ela é dividida nesses campos aqui. Então, cada campo vai para o seu lugar correto, né? Então, por exemplo, os endereços, como a gente acabou de ver, né? Os endereços dos registradores vão lá para o banco de registradores. O endereço aqui que eu vou ler da memória vai percorrer a parte da extensão de sinal, vai chegar lá na memória, depois de passar na unidade lógica aritmética, etc. O opcode, ele vai para a parte do controle. Certo? Então, a instrução ela é dividida na hora de executar. Agora, então, a gente tem um diagrama que mostra de uma forma mais detalhada como que os bits da instrução são divididos na hora da execução. Então, repare aqui o seguinte, o que mudou do diagrama anterior para esse de agora? Isso aqui, ó. Na memória de instrução, ela tem 32 bits armazenados. O que vai acontecer? Para essa linha aqui de cima, vão chegar esses bits aqui, de 25 até o 21. Na linha de baixo, vão chegar os bits de 20 até o 16. Na verdade, quem são eles aqui? Vou voltar um slide para vocês verem. Ó, 25 até o 21, RS. Esse aqui é o RS. Esse de baixo, RT. Do 15 até o 11, RD. E aqui do 15 até o 0 é o endereço. Certo? Então vejam que a instrução ela é dividida. Eu não preciso mandar ela inteira para todo mundo. Eu mando só aqueles bits que são necessários para o que eu tenho que fazer. Tranquilo? Então aqui está mostrando como que eu divido. E o opcode está aqui, ó. O opcode ele vai servir para definir o controle da unidade lógica aritmética, certo? Junto com esse outro sinal que vai definir também a operação. Tranquilo aqui? Essa parte de divisão da instrução? Bom, então, isso aqui eu até já expliquei, que está no próximo slide. Ele está todo em inglês, né? Mas eu já expliquei ele anteriormente. É o seguinte, cada sinal de controle tem uma função, né? São esses que estão em azul no slide. Então, por exemplo, eu vou traduzir aqui essa tabela para a gente acompanhar aqui de uma forma bem rápida, porque eu acho que vocês até já entenderam, né? O reg destino aqui, ele vai dizer qual o registrador que eu vou escrever, qual que é o endereço do registrador que eu vou escrever. Por que isso? Porque se for uma instrução de soma, agora a gente tem que olhar no formato da instrução. Ó, quando a instrução é de soma, quem que é o registrador destino? É esse aqui, ó, do 15 até o 11. Aqui está o endereço dele. Quando é uma instrução de load, quem que é o destino? É esse aqui, ó, é o RT, que está na posição 20 até 16. Então, aquele controle que apareceu, esse aqui não tinha antes, né? Esse aqui que apareceu é para isso. Se for uma instrução de soma, ele vai pegar o endereço do RD para poder escrever depois o resultado. Se for uma instrução
de load, ele vai pegar o RT, o endereço do RT, para ser o destino da escrita. Certo? Read-write é para definir se eu vou escrever nessa memória ou não. Então, na hora da escrita, eu tenho que ativar ele. Aqui é a mesma coisa, main-write é para ativar a escrita, main-read para ativar a leitura, main-to-reg é para dizer se eu vou escrever no registrador, no banco de registradores, o que eu li da memória ou o que foi calculado pela unidade lógica aritmética. O que mais está faltando aqui? Esse aqui é para definir a fonte do PC, se ele vai ser o PC mais 4 ou se vai ser o endereço calculado pelo desvio, certo? E o ALUOP, deixa eu só confirmar aqui para não falar errado. O ALUOP ele está mais para frente aqui, ó. Ele é mais detalhado. Daqui a pouco eu explico ele. Que ele vai definir um controle da unidade lógica aritmética para poder definir a operação. Tá? Mas ele tem a ver com o seguinte, ó. Por exemplo, para definir, na instrução tipo R, para definir que instrução que é, eu uso o opcode e eu uso isso aqui, ó, que é a função. Então, eu vou precisar desses dois para poder dizer se é soma, subtração, deslocamento, etc. Então, isso daí vai entrar naquele controle. E se for uma operação da unidade lógica aritmética, isso aqui vai ser verdadeiro para dizer, né, que eu vou pegar esse valor que está vindo aqui embaixo. Eu vou passar ele, vou gerar um valor para controlar a operação realizada pela unidade lógica aritmética. E aí, o que está faltando? A gente acrescentar a unidade de controle, que é esse componente maior aqui. O que ele vai fazer? Vai receber o opcode aqui em cima, certo? Que é os bits de 31 até 26. Aqui embaixo, de 5 até 0, é a função, certo? Tinha confundido também, falado errado. Então, aqui embaixo, função. Aqui a gente olha que 5 até 0 confunde. Aqui em cima é o opcode, que é o que vai definir uma das partes que define o código da instrução. Quando ele vê que tipo de instrução que é, ele já gera todos os sinais de controle aqui, né, ou a grande maioria deles, gerados aqui. Então, vai definir lá se vai ativar a leitura, se vai ativar a leitura escrita na memória, se vai ativar o PC mais 4, ou se vai pegar o endereço do desvio. Né? Então, tudo aquilo que eu falei antes, quem vai controlar é essa parte aqui, que é um circuito específico para isso. No caso da instrução tipo R, além do opcode, eu tenho esses 6 bits aqui da função, que vão entrar também nesse outro controle, que é o controle da unidade lógica aritmética, que vai receber os bits aqui de cima, a LUOP, gerados pela unidade de controle principal, certo? Está vindo para cá, mais os 6 bits aqui da função, para poder gerar a operação correta da unidade lógica aritmética. Tranquilo? Então, aqui a questão é que a unidade lógica aritmética, ela tem 2 sinais de controle, né? Dois códigos aí para controlar. Um que vai chegar dessa parte aqui de cima, principal, que é definido pelo opcode, e outra parte que é definido aqui pela função. Isso aqui, pessoal, fica mais claro se a gente olhar o guia de referência do MIPS. Eu vou abrir ele aqui rapidinho para mostrar para vocês por que tem esses dois controles aí da unidade lógica aritmética. Deixa eu achar aqui.
Então, olha aqui, por exemplo, ó, a instrução... Não dá para eu marcar aqui. A instrução de soma. A instrução de soma, o opcode dela é 0, tá vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho. Então, se a gente olhar nessa primeira linha, a instrução de soma é o formato tipo R, o opcode dela é 0, e a função aqui é 20 em hexadecimal, 2 e 0, né? A instrução AND, por exemplo, é a instrução tipo R também. E aí o opcode dela também é 0, é o mesmo opcode da soma. O que vai mudar é a função. Para a soma vai ser o 20 e para o AND vai ser o 24. Então, eu tenho esses dois campos para definir o que eu vou fazer na unidade lógica aritmética. Então, vejam aqui que tem várias instruções que têm o mesmo opcode. A soma é 0, a soma sem sinal também é 0, AND, aqui embaixo ó, o jump register também vai ser 0. O que mais? NOR, OR. Então, tem várias operações do tipo R que o opcode é 0. E aí, voltando agora aqui no slide, né? A instrução tipo R vai gerar o 0 aqui, né? Então, ele vai ativar, vai enviar um comando aqui para ativar esse controle da ULA, da unidade lógica aritmética, mas eu preciso também da função, que é a segunda etapa lá, para dizer para mim qual operação que é, do tipo R. Acho que agora ficou mais claro o porquê desses dois, né? Então aqui, pessoal, só tem alguns exemplos de para cada instrução aqui, qual seria o valor em cada um dos controles. Né? Não vou mostrar aqui em detalhes, porque a gente já viu nos exemplos, na hora que eu estava explicando o que acontecia, né? Essa tabela aqui não vai acrescentar muito para a gente nesse momento, não. Quando tem o X é porque não importa o valor que está naquele sinal para aquela instrução, né? Pessoal, até aqui tá tranquilo? Deixa eu dar uma olhada no chat. Tranquilo? Então, beleza. Bom, agora que a gente viu o circuito praticamente completo aí, eu vou refazer aquele processo de imaginar a execução de cada tipo de instrução. Então, para vocês acompanharem aí, o que está em cinza, se vocês observarem aí, tem algumas partes do diagrama que estão em cinza. Essas partes que estão em cinza, elas não vão ser usadas para essa instrução aqui, que é uma instrução do tipo R, como, por exemplo, a soma. Então, vamos imaginar que a gente vai executar a soma. Algumas partes do circuito não vão ser usadas. Né? Na soma, essa parte aqui de cima, que é o desvio, não preciso. Essa parte aqui de baixo do sinal também não preciso. Não vou precisar ler da memória. Né? Então, vai ficar desativado. O controle está em azul e o restante está em preto aí, normal. O que vai acontecer? Chegou a instrução de soma. O opcode vem aqui para cima, então ele já vai saber que é uma instrução do tipo R, vai ativar todos os componentes necessários e desativar os que não são necessários. O endereço dos registradores vai chegar aqui, em cada um dos seus lugares corretos. Aqui embaixo vai chegar a função que vai ser executada para poder calcular o controle da ULA certinho, né?
Os dois registradores vão ser lidos do banco de registradores, vão passar para a ULA, que vai somar os valores. Essa soma vai caminhar aqui por baixo, passar pelo multiplexador e chegar aqui no banco de novo, no banco de registradores. Chegou aqui, o endereço de escrita já está aqui em cima, né? Chegou por aqui, e aí ele escreve o valor no banco de registradores. Aqui em cima, aí já acabou a parte da soma e armazenar, né? O cálculo da instrução seguinte ele é feito aqui em cima, somou PC com 4, ele vem por aqui, passa pelo multiplexador e chega na entrada do PC de novo, atualizando para a próxima instrução. Beleza? Quando é uma instrução do tipo load, o que vai ficar desativado agora? Eu vou desativar a parte do cálculo de desvio, aqui em cima não preciso. Não vou usar esse registrador aqui, certo? Porque esse conteúdo ele não vem para cá, né? Ele vai ser usado para a escrita do valor lido da memória. Então, esse aqui agora ele é o RT, né? O RT na instrução de load, ele é o destino, então por isso que ele vem aqui para baixo. Então, esse caminho aqui de cima ele não vai ser usado. Esse valor aqui também não vai ser necessário, né? Por quê? Porque os bits aqui do endereço, que eu vou ler da memória, eles têm que vir para cá, para eu jogar na unidade lógica aritmética, para ele calcular a soma do endereço base, que chegou aqui em cima, com o deslocamento. Né? Então, aqui não tem um exemplo, mas eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o RT. Aqui vai ser o deslocamento. E aqui o endereço base. Certo? O endereço base, ele vai chegar por aqui, no RS. Então, esse aqui, que é o T0, é o RS. Esse aqui é o offset, ou deslocamento, que vai chegar por aqui. Então, a unidade lógica aritmética vai somar os dois para poder calcular o endereço que eu vou ler da memória. Então, a parte de escrita na memória ela não vai estar ativada, porque eu quero ler da memória, né? Faço a leitura do valor, essa leitura vai passar pelo multiplexador e chegar aqui na entrada de escrita, entrada dos dados que vão ser escritos no banco de registradores. O destino, o endereço de destino já chegou por aqui, né? Ele vai e escreve, então, o que foi lido da memória. O PC, ele, da mesma forma, vai ser somado com 4 e chegar do outro lado para a próxima instrução. O que seria a diferença do load para o store? A diferença é que eu vou ter que... Formato aqui, né? A forma da instrução é a mesma coisa, só que a interpretação que é diferente. Se fosse isso aqui, o que significa? Eu vou escrever na memória o valor que está aqui nesse endereço. Certo? Então, o endereço vai chegar aqui da mesma forma, para poder... Aliás, vai chegar aqui, né? O endereço base vai chegar por aqui. O deslocamento vai chegar aqui por baixo, igualzinho o load. Somou os dois. Só que aí, o conteúdo que eu vou escrever vai chegar por aqui, ó. Então, eu vou ler esse conteúdo do registrador que está aqui, né? E aí, ele vai ser escrito na memória, e aí já finalizou a execução da instrução. Eu não preciso escrever de volta no banco de registradores, no caso do store, só no caso do load. Então, aí já finalizou, calcula aqui em cima PC mais 4,
e segue para a próxima instrução. E agora o terceiro tipo, né, que seria o desvio, por exemplo, branch on equal ou branch if equal. O que vai acontecer agora? Eu não vou precisar fazer leitura da memória, então vai ficar desativado, mas eu vou precisar agora usar a parte aqui do cálculo do desvio, que é essa parte aqui de cima e vindo desde aqui de baixo. Vai subir aqui o endereço para ser calculado e somado com o PC mais 4. Então veja agora o seguinte, a instrução ela chegou aqui, né? O opcode identificou que é uma instrução de branch, ele vai ativar os componentes usando o controle dele aqui, né, do processador. Ele vai analisar o conteúdo de 2 registradores, certo? Então ele vai ver se os dois são iguais e ele tem o label, que vai ser o endereço, na verdade, que eu quero fazer o desvio. O label, ele é transformado pelo processo lá de montagem do código, né? Que é o assembler, ele vai transformar o label, o rótulo que a gente utiliza, em um binário, que é um endereço. Então, esse endereço ele vai vir para cá, passa lá para cima, os 2 registradores eles vão entrar na unidade lógica aritmética para ela poder subtrair um do outro e verificar se é igual a 0. Se for igual a 0, vai gerar um verdadeiro nessa porta IND aqui de cima. E o opcode, quando ele vê que é um branch, ele vai gerar outro verdadeiro aqui. Então, deu verdadeiro, gera verdadeiro na saída, e o resultado do deslocamento vem para cá. Se fosse falso, aí o resultado aqui de cima que ia passar para a saída. Qual que é o resultado de cima? O resultado de cima é o PC mais 4. Qual que é o resultado de baixo? É o resultado do endereço do desvio. Então, supondo que o desvio vai acontecer, o valor do PC vai ser atualizado com o valor calculado para o desvio. Tranquilo também? Se não estiver tranquilo, levanta a mãozinha aí. Aqui, pessoal, é só detalhando um pouco mais a função lá de controlar os sinais, né? Então, aquela unidade de controle, a gente pode projetar ela. Então, essa unidade de controle aqui, ó, tanto essa unidade de controle quanto essa de baixo, a gente pode projetar o circuito dela usando as técnicas que vocês viram em sistemas digitais, que é o quê? Construir a tabela verdade, né? Então, aqui a gente pode construir uma tabela verdade para esses sinais de controle, utilizar aquelas técnicas de simplificação, projeto e simplificação de circuitos, né? Mapa de Carnot, teoremas booleanos, certo? Para poder gerar as portas lógicas, né? A função lógica daquela unidade de controle. Então, até a gente poderia fazer o projeto aqui, se fosse o caso, mas como a gente está na disciplina de arquitetura, não vou mostrar os detalhes de como a gente projeta, mas basta utilizar aqueles métodos, é possível fazer. Então, é um circuito combinacional, sem memória, né? Porque ele vai receber o código de entrada, aqui, né, os bits do opcode, e vai gerar saídas. Então, aqui ele tem várias saídas, tem, deixa eu ver quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saídas. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer 9 mapas de Carnot, um para cada saída. E aí a gente ia obter o circuito lá. Só que aqui o mapa de Carnot seria com 6 variáveis. Então, é um mapa um pouco grande. Não sei se vocês chegaram a ver na disciplina com 6 variáveis. Né? Normalmente,
principalmente por ser introdução, vocês devem ter visto no máximo com 4 aí, né? Com 4 variáveis. Mas a gente tem outros métodos também que poderiam ser utilizados sem ser o mapa de Carnot. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que a gente pode projetar esse circuito para poder realizar o controle do nosso processador. Para a gente finalizar, vou passar um pouquinho só do horário da aula. Vocês se importam se eu fizer isso? Passar alguns minutinhos aí? Como é que vocês estão depois da aula? Não vai ser muito, não. Acho que uns 10 minutos eu consigo terminar. Beleza, então. Porque a gente fecha essa primeira parte, né? E aí não precisa dividir o vídeo em dois. Então vamos lá. O que está faltando a gente ver é o jump, que é um pouquinho diferente. Qual que é o formato da instrução de jump? Ele tem o opcode e o endereço. E aí o endereço dele, ele utiliza 26 bits para representar. Então, por exemplo, o endereço nas instruções anteriores era 16, aqui é 26. Só que ele tem uma forma de calcular o valor do PC que é diferente do desvio condicional. O jump, ele é um desvio incondicional. Ou seja, ele não depende de condição nenhuma. Se eu coloquei uma instrução de jump, ele não vai verificar nada e vai fazer o salto, né? Então, por isso que ele só tem esses dois campos aqui. Não precisa de registrador, não precisa de nada. Só que ele tem a fórmula de calcular o valor do PC, que é um pouquinho diferente do que a gente viu, né? O desvio condicional, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O desvio condicional, ele vai calcular dessa forma. Ele vai estender o sinal primeiro, de 16 para 32, faz o deslocamento, 2 casas para a esquerda, e soma com o PC mais 4. Certo? É assim que o desvio condicional calcula o próximo endereço. O jump, que é um desvio incondicional, ele faz um pouco diferente, que é o que está falando aqui nesse slide. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 4 bits superiores do PC mais 4 atual, né, dos 32 bits lá, de 31 até 0, ele vai pegar os 4 bits superiores, ou seja, 31, 30, 29, 28. Vai pegar esses 4 do PC mais 4, né? Os 26 bits que vem aqui na instrução de jump. Então, quantos bits que eu tenho? Tem 4 bits aqui, que ele pegou do PC, mais 26 que veio no endereço. Então, eu tenho 30 bits aqui, está faltando 2. O que ele faz? Coloca 2 zeros nos bits menos significativos. Né? Então, aqui, dando os 32 bits, né, que ficou ruim colocar 2 zeros. Ele soma com 2 zeros que vai dar os 32 bits. Para formar um endereço do desvio. Por que ele coloca esse 00? De novo, é a mesma coisa da anterior, que é o deslocamento 2 casas para a esquerda. Que é o shift de 2 casas lá, né? Que é equivalente a multiplicar por 4 por conta da memória ser organizada de 4 em 4 bytes. Então, ele já pega e coloca aqui o 00, que é a mesma coisa de fazer o deslocamento. Certo? Então, repetindo aqui, o que ele faz? Pega os 4 bits superiores do PC mais 4, os 26 que chegou aqui na instrução, e 2 zeros nos bits menos significativos. É assim que ele calcula
o endereço do desvio. Então, o hardware que eu vou mostrar agora, ele vai fazer isso aí que eu acabei de falar. Olha só. O jump, vocês podem ver que ele não usa quase nada do processador. Né? Porque não precisa, igual eu falei, não precisa de registrador, não precisa de memória, nada disso. O que ele vai usar aqui? A memória de instrução ele usa, né? De dados é que ele não vai usar. A de instrução ele usa. O opcode vai dizer para a unidade de controle que é uma operação de jump. Então, aqui tem um controle do jump. Ó. O que esse controle vai fazer? Ele vai, num novo multiplexador, esse aqui não tinha no slide anterior, no diagrama anterior, que vai servir para quê? Ou o valor vai chegar do mesmo jeito que chegava antes, né? Por aqui, ó, que é quando é instrução de formato R ou load store, e aí é o funcionamento que a gente já viu antes, né? Que vai chegar ou PC mais 4, ou aqui o deslocamento, certo? O desvio lá da instrução. É o normal aqui. Aí tem uma nova camada agora do multiplexador, que vai escolher, no caso do jump, aí que vai ser verdadeiro, no caso do jump. Por quê? Porque aí eu quero pegar o valor que está aqui, ó, para jogar para cá. Quem que é esse valor? Aí o circuito está aqui em cima. O que ele faz? Pegou aqui PC mais 4. Ele vai chegar aqui, ó. Só que não é o PC mais 4 inteiro. Os 32 bits dele. É só os 4 bits mais significativos. Então, por isso que está aqui entre colchetes, né? 31 até 28, que é o que vai chegar aqui, ó. O que mais que chega? O endereço de 26 bits, deslocado 2 casas para a esquerda. Então, aqui ele vai adicionar o 00. Então, de 26 bits vai passar para 28 agora, né? Porque vai ter o 00 a mais do lado direito. E vai concatenar, nesse ponto aqui, ó, ele vai concatenar com os 4 bits superiores do PC mais 4, formando, agora sim, né, finalmente, o endereço do jump com 32 bits. Esse endereço vai passar por aqui e vai atravessar o multiplexador para ser carregado no PC mais 4. Aliás, no PC. E aí a próxima instrução a ser executada vai ser a instrução definida pelo jump. Tranquilo? Bom, com isso a gente finalizou, né? Esse diagrama que a gente viu por último é o diagrama completo, com todos os componentes aí, né? Desse MIPS, versão um pouco mais simplificada. A gente está considerando aqui poucas instruções, mas essas instruções elas têm as características necessárias para a gente ver a diferença entre elas, né? E o que eu tenho para falar aqui para vocês, resumindo, né? Quais são as vantagens desse MIPS de ciclo único, que executa uma instrução por ciclo? Por incrível que pareça, é a facilidade de implementação, né? Quando a gente vê a primeira vez nesse circuito, a gente imagina que é muito complicado de implementar. Realmente, para quem nunca implementou, é complicado, mas comparado com outras formas de implementar, ele é muito fácil, comparado com outras formas. É simples, né? Então por isso que é fácil. Quais são as desvantagens? Ineficiente. Por quê? Eu tenho o mesmo período de clock para qualquer instrução. Então, assim, eu tenho uma instrução mais lenta e outras mais rápidas. Por exemplo, o jump, ele é rapidinho aqui, ó. Por quê? Porque ele usa só essa parte aqui de cima, não usa nada aqui de baixo.
Então, rapidinho ele consegue calcular o valor e já fazer a próxima instrução. Só que eu posso ter uma instrução de load que eu vou ter que ler aqui do banco de registradores, aí vai demorar um tempo para ler da memória, vou ter que fazer uma conta de soma aqui na unidade lógica aritmética, depois vou ter que pegar o valor que estava aqui na memória, ler também, né? Outra leitura de memória, depois fazer uma escrita no banco de registradores. Então, tudo isso demora um certo tempo. Então, a instrução de load, ela demora mais para executar do que o jump. Assim, ela precisa de mais tempo. Só que como eu tenho um período de clock que é fixo, eu tenho uma frequência fixa, né, no processador, eu vou ter que nivelar em função da instrução mais lenta. Então, por mais que o jump seja rápido, ele vai executar e vai ter que esperar o ciclo de clock terminar. Então, ele termina muito antes e fica lá esperando sem fazer nada. Por isso que é ineficiente, nesse sentido. Outra coisa, desvantagem, eu tenho unidades que são ociosas, ou seja, eu não vou usar todas as unidades o tempo todo. Como a gente viu, o jump mesmo não usa quase nada, né? Se eu pegar outra instrução aqui, também não vou usar tudo. O desvio, o branch, né, eu também não uso tudo. E assim por diante. Então, eu tenho uma ociosidade do meu sistema, do meu processador, que causa um desperdício, né, de área, desperdício de consumo de energia, né? Então, apesar de ser simples, por conta dessas desvantagens aqui, é que esse modelo não é o mais usado. O mais usado é o modelo que realiza uma técnica chamada de pipeline. A gente já falou sobre essa técnica em outras aulas, né, no começo da disciplina. E o que essa técnica faz? Ela, na realidade, vai organizar um pouco melhor esse nosso processador de um jeito que eu vou apresentar na semana que vem, de um jeito que eu aumente o uso dessas unidades que ficam ociosas. Então, o que vai acontecer? Só adiantando um pouquinho do que a gente vai ver na próxima aula, né? Eu vou ter várias instruções executando ao mesmo tempo. Eu não vou ter só uma em cada ciclo. Se eu pegar e analisar um único ciclo, eu vou ter o jump fazendo uma parte dele, eu vou ter uma próxima instrução, um load fazendo a parte dele, usando aqui um outro circuito, e assim por diante, né? Tentando otimizar o uso dos componentes. E com isso eu consigo ter uma maior vazão do sistema. Tranquilo aí, pessoal? Com isso eu encerro, né, a aula de hoje, né, o conteúdo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. É uma pena que só vocês dois estejam, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que pelo menos tem vocês dois, certo? E obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois podem entrar em contato, né, pelo campus virtual ou por e-mail. E o roteiro dessa semana, ele é um resumo, né? Então, não tenho muito o que explicar sobre ele. Vocês podem rever essa aula, ver os slides. Vocês podem também assistir a aula da Univesp, né? E faça um resumo bastante caprichado aí, porque ele vai ajudar vocês no questionário final, né? Porque vocês vão poder consultar o próprio resumo de vocês para poder responder as questões, certo? Então, vou interromper a gravação aqui da aula e logo em seguida eu faço o encerramento e despedindo de vocês, tá? Deixa eu interromper aqui.